A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para dar continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos juntinhos ler mais 3 capítulos no segundo livro de Samuel, ainda dando continuidade aqui à história de Davi. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal. Isso me ajuda a crescer aqui no YouTube e assim também a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Outra coisa que também me ajuda muito, como tenho falado aqui a cada dia, é que você compartilhe este vídeo e também deixe aí o seu joinha, já curta também esse vídeo. Tudo isso me ajuda tanto a crescer aqui no canal e, consequentemente, também levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Então me ajude nisso, é uma forma gratuita de você fazer isso. Também você pode ajudar este canal financeiramente. Na descrição deste vídeo tem os links para que você possa fazer isso. Por falar em link, você que recebeu esse link compartilhado de alguém, acesse aqui os cards para que você tenha aí a playlist completa e possa assistir a partir do vídeo de número 1. Assim, você terá acesso a toda a leitura anual. Amém? Então, sem mais, vamos para a nossa leitura de hoje. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E, amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Veja que primeiro vai aparecer então Ziba. Você vai lembrar da história de Mefibosete, que Ziba foi o homem que Davi colocou para ficar trabalhando a cargo de Mefibosete, para que Mefibosete pudesse ter direito ali às terras que lhe eram de herança, como ele era ali filho de Jonatas. Davi então vai honrar com a sua aliança, uma aliança de família. Mas Mefibosete vai acabar ficando do lado de Absalão, pelo que a gente pode entender aqui pela leitura, quando Davi pergunta a Ziba, e Ziba diz que ele ficou em Jerusalém, ali na esperança de, quem sabe, tomar alguma posição no reino, já que ele era da descendência de Saul. Davi então diz que Ziba podia então tomar suas terras para ele e ficar como dono de tudo. Assim então Davi continua sua jornada e aparece esse agora, Simei, descendente também de Saul, para dizer a Davi que aquilo que Davi está passando agora era o Senhor, era a paga de Deus sobre ele, porque ele havia derramado muito sangue, e por causa do sangue dos descendentes de Saul que haviam sido derramados. Mas na verdade Davi não tinha culpa no derramamento do sangue dos da casa de Saul. Na verdade, Davi matou
aquele que chegou dizendo que havia matado a Saul, e também aqueles que recolheram os corpos de Saul e de seus filhos que foram pendurados ali como troféus. Davi até mesmo deu àqueles homens honra, porque eles não deixaram o corpo de Saul e dos seus filhos numa posição de desonra. Então, Davi não se alegrou com tudo aquilo. Davi se alegrou com a justiça de Deus, mas não por Saul ter morrido, pelos seus filhos terem morrido. Na verdade, Davi não foi responsável por nada disso. Mas continue comigo aqui a leitura. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Veja então que quando ali um dos homens de Davi, filho de Zeruia, vai querer defender a Davi até mesmo e até tirar a vida daquele homem que o amaldiçoava, Davi vai dizer: não, deixe quieto. Se Deus o mandou amaldiçoar, quem o poderá impedir? Ainda que aquele homem fosse morto, se Deus o houvesse mandado amaldiçoar, a maldição vingaria de todo jeito, vivo ou morto o homem. Mas Davi fala também: mas que Deus olhe para mim e me pague a maldição por bem. O que Davi está dizendo? Porém, se essa maldição não vem de Deus, tudo que ele está falando da sua boca, Deus, ao invés de me amaldiçoar, me pagará por bem. Você lembra do caso de Balaão, que quis amaldiçoar o povo de Deus e, na verdade, abençoou? Aqui você tem que entender uma coisa. Tem muito servo de Deus que tem medo de palavra de maldição, de oração contrária, de obra de feitiçaria, de macumba e de tantas outras coisas. Mas nós temos que entender que não vale encantamento nem praga contra aqueles que estão firmes em Deus, a não ser que exista uma justa causa para isso. A própria palavra de Deus, no livro dos Provérbios, diz, e nós vamos fazer essa leitura em breve, que assim como o passarinho no seu voo e a andorinha no seu vaguear, a maldição sem causa não prosperará. Então, se não houver uma causa para a maldição, ela não vai prosperar. E esse era o entendimento de Davi. Se Deus amaldiçoou, não há quem impeça a maldição. Mas também, se não foi Deus, também não há ninguém que faça a maldição pegar. Amém? Continue comigo, então, a leitura. Prosseguindo, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e a amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei! Viva o rei! Porém, Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo esse povo, e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. Logo que Absalão viu Uzai ali, até mesmo dizendo: vive o rei, ele questionou: é essa a beneficência que você faz com teu amigo? Absalão sabia que ele era amigo de Davi. Vai logo questionar: é assim que você age com o teu amigo? E Uzai, que estava ali a pedido de Davi, vai se sair, vai dizer: não, aquele a quem Deus colocar como rei e que o povo escolher como rei, a esse servirei, com esse estarei. Ou seja, Davi é meu amigo, mas se você foi eleito rei, eu te servirei, você será o meu rei.
mas a gente sabe que, na verdade, ele estava agindo ali em favor de Davi. Volte na leitura. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim, todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra, senão tu fala. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e aos seus homens, que são valorosos e que estão com espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-lo-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Veja então que Uzai vai usar de beneficência para com Davi.
e toda aquela estratégia que ele vai dar, que aparentemente realmente era melhor para Absalão, Deus estava no negócio, para que Davi não fosse derrotado, para que Davi não fosse morto, não fosse destruído, porque na verdade não iria prevalecer Absalão, até porque a gente sabe que quem vai reinar depois de Davi é Salomão, e não ele, Absalão. Mas continue comigo, porque você viu então que assim como Davi pediu, ele está mandando agora mensageiros que também eram amigos de Davi, que eram também fiéis a Davi, para lhe avisar de todas as coisas que estavam acontecendo. Continue comigo. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podia ser visto entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram a val das águas. E havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, e ele todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas também torradas e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém, o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão coração em nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhes disse: O que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão.
E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo o homem o fez saber a Joabe, disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: pois que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Veja então que enquanto Absalão fugia, porque Israel, que estava do lado dele, estava sendo derrotado, passando debaixo de um carvalho baixo, ele vai ter que se abaixar montado em seu cavalo, e seus cabelos, que eram compridos, você vai lembrar quando lemos sobre ele, vão se enganchar naquele carvalho. Ele provavelmente estava com o cabelo amarrado de alguma forma diferente, e vai enganchar num galho, e o cavalo, o mulo, vai continuar, e ele vai ficar pendurado pelos cabelos naquela árvore sem conseguir se soltar. Um homem ali não vai ter coragem de matá-lo, porque Davi tinha dito para não tocar nele, mas Joabe sabia o que tinha que fazer, que enquanto Absalão permanecesse vivo, ele tentaria se levantar contra o rei, e vai então ali e acaba com Absalão, e o lançam ali numa cova e o cobrem com pedras, e assim Israel vai ver que foi derrotado, né? Davi vai vencer, então o exército de Davi vai vencer essa batalha. Mas vamos continuar, vamos ver a reação de Davi diante da morte do seu filho. Continue comigo. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama Pilar de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei que o viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe:
seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagens convenientes? Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegou. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: paz, e inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vai-te e põe-te daqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita e disse: anunciar-se-á ao rei meu senhor que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o cuxita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Veja que mesmo Absalão tendo se levantado contra Davi, Davi o amava, como qualquer pai ama o seu filho. Quando aquele cuxita disse, que sobreveio sobre ele o mesmo que sobreveio sobre aqueles que levantaram a mão contra o rei, Davi logo entendeu o que tinha acontecido, que ele também estava morto e chorou muito por isso. Mesmo nós tendo lido, inclusive, o Salmo ontem, lhe dizendo que aquilo que mais o angustiava era saber que os da sua volta, os seus íntimos, eram aqueles que se levantavam contra ele. O que ele queria não era a morte de Absalão. O que ele queria era que Absalão se convertesse, deixasse o seu erro e andasse em aliança com ele. Assim é Deus. Deus não se agrada com a morte do ímpio. Quando o homem ímpio, o homem que anda em pecado, quando o homem que se levanta contra o próprio Deus morre, Deus se entristece com isso. Porque o desejo de Deus é que o homem se converta e viva, deixe o mau caminho e viva. Amém, meu querido e minha querida? Acabamos então a leitura de hoje. Amanhã nós vamos ler vários salmos escritos aí, mais ou menos neste período. Mas não esqueça, compartilhe esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você puder. Já disse aí também o seu joinha, curta esse vídeo. Tudo isso me ajuda a crescer aqui neste canal e também a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Amém? Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!